Fala, fala, meus cabeçudinhos, mais uma semana começando aí, uma semana maravilhosa, abençoada, batemos o palpite do domingão, batemos o palpite do sabadão, voltamos com tudo aí, com o pé direito. Para essa semana temos aí jogos interessantes, durante toda a semana teremos vídeos para os jogos da terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Sendo na quarta rodada completa de Champions League e na quinta rodada completa de Liga Europa. Eu ainda estou aqui pela Europa, inclusive vou no jogo da Roma na quinta-feira contra a equipe do Frankfurt. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve aí. Estamos em busca da meta dos 200 mil inscritos. Gratidão a cada um de vocês. Vamos direto às análises dos jogos desta terça-feira. São alguns jogos aí dos campeonatos estaduais, é o que temos para poder trabalhar. Mas os jogos da quarta é Champions, da quinta Liga Europa, sexta campeonatos europeus e final de semana campeonatos europeus e também os estaduais. Vamos nessa, direto aí às análises. E vamos à análise aí do nosso primeiro jogo. Temos Campeonato Goiano, o Goiás enfrentando em casa a equipe da Jataiense. Os últimos confrontos entre as três equipes, 4-1 Goiás, 3-0 Goiás e 3-1 Goiás. Logicamente temos aí uma supremacia do Goiás diante da equipe do interior, que é a equipe do Jataiense. Nos detalhes aqui na classificação, o Goiás é o terceiro colocado, a Jataiense é o quinto. Ah, não, é o quarto, né? Porque aqui duplicou o terceiro. Pera aí também, meu amigo. Tá empatado com a equipe do Aparecidense com 7 pontos. É porque tá exatamente empatado em todos os pontos aqui, ó, todas as características. São 4 jogos, 2 vitórias cada, 1 empate cada, 1 derrota cada. Cada um fez 5 gols e tomou 2 gols, tem 7 pontos. Galera, qual é a análise aqui? É uma vitória da equipe do Goiás jogando dentro de casa com uma odd de 1,33. Se o Goiás vence esse jogo da Jataiense, empata com o Vila Nova na liderança do campeonato. Lógico, fica com um jogo a mais do que as equipes que estão acima. Quem está aqui despontando a equipe do Inhuma, está de parabéns. Em 4 jogos tem 3 vitórias e 1 derrota. A equipe da Jataiense também está bem, ó, tem a mesma quantidade de pontos do Goiás. Mas na boa, Goiás jogando dentro de casa contra a equipe da Jataiense é para ser uma vitória da equipe do Goiás. Odd de 1,33. Essa é a análise aí para esse primeiro jogo do Campeonato Goiano. Para o nosso segundo jogo, temos o jogo mais importante aí dessa terça-feira. Palmeiras contra Bragantino, 2 equipes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, se enfrentando aí no Campeonato Paulista. O Palmeiras que vem de uma derrota, que foi em casa, né? Ali em Barueri, que é onde o Palmeiras mandou esse jogo. Perdeu para a equipe do Grêmio Novo Horizontino. E a equipe do Bragantino também vem de derrota, só que para o Água Santa por 3-0. O Água Santa vinha tomando o cacete de todo mundo e aí foi lá e meteu 3 no Bragantino. Qual é a minha análise para esse jogo? O Palmeiras marcou 1 ou mais gols em 9 das últimas 10 partidas. E a minha análise é que o Palmeiras sim marque gols nessa partida. Aqui eu vou colocar para vocês, ó, primeiro time para marcar mais do que 1,5 gols. Observe bem qual é a operação. Eu não estou colocando aqui uma vitória da equipe do Palmeiras. Logicamente que para marcar mais de 1,5 gols tem grandes chances de vitória. A minha análise aqui é mais de 1,5 gols da equipe do Palmeiras jogando diante da equipe do Bragantino. O Bragantino que tomou 3 gols da equipe do Água Santa. O Palmeiras tem um dos melhores elencos do Brasil, mas temos que ter muito cuidado porque é início de competição, ainda mais uma competição que os grandes times não dão tanto valor assim. A minha análise para Palmeiras e Red Bull Bragantino é mais de 1,5 gols da equipe do Palmeiras, independente do resultado. Pode ser que esse jogo termine 2-2, a gente bata a nossa operação e o Palmeiras não ganha o jogo. É possível. Provável? Nem tanto. Mas essa análise aqui para sair mais do que 1,5 gols do Palmeiras é muito boa. Inclusive, eu quero saber se você pegou o palpite gratuito que eu compartilhei no domingo no jogo do Porto. Falei que não dava para confiar no Porto, por isso trabalhei gols com o mercado de escanteios e bateu. E também compartilhei um palpite gratuito no sábado que também bateu, que foi no jogo do Sport em que eu estava presente. Se você pegou esses 2 palpites gratuitos do sábado e do domingo, comenta aqui embaixo, cabeçudo, só para eu poder saber quem foi que veio junto comigo nessa e saber se eu continuo compartilhando palpites gratuitos com vocês. Beleza? Então, análise aí de Palmeiras e Red Bull Bragantino, mais de 1,5 gols da equipe do Palmeiras. E o palpite gratuito do cabeçudo não poderia ser outro no principal jogo dessa terça-feira, uma terça aí de campeonatos estaduais.
não temos os jogos europeus para poder trazer palpites, então tá aí, ó, Palmeiras e Bragantino, minha análise mais de 1.5 gols da equipe do Palmeiras, odd de 1.63, coloquei aqui uma unidade minha de R$2.000 para um possível retorno de R$3.260. Galera, joguem com responsabilidade, o jogo é apenas para maiores de 18 anos, isso daqui é pra gente se divertir, não trate como investimento, beleza? Então tá aí, Palmeiras, Red Bull, Bragantino, a forma como o cabeçudo aqui vai trabalhar nessa terça-feira de palpite, a gente vem numa sequência bem positiva aí dos nossos palpites. Para o nosso terceiro jogo, temos Campeonato Gaúcho, São José enfrentando a equipe do Internacional. Na classificação, São José tem 2 jogos, 2 empates. O Internacional tem 2 jogos, 1 vitória e 1 empate. Os 2 times estão invictos na competição que acabou de começar. Só que o que eu gosto de ver, principalmente a análise de campeonatos estaduais, no início é os confrontos entre essas equipes, como é que foram os confrontos anteriores entre essas 2 equipes. E tivemos aqui 1-0 Inter, 2-0 Inter, 3-2 para o São José, 1-0, 4-1 Internacional, 2-0 para o São José. Observe que quando o São José joga dentro de casa, ele faz um jogo mais difícil contra a equipe do Internacional. Depois tivemos 1-1 na casa do Inter, 4-0 na casa do Inter, 2-1 Internacional, 1-0 Internacional. Galera, prefiro não trabalhar uma vitória do Internacional, apesar do Internacional ter um time muito superior à equipe do São José, mas para esse início de competição, o São José, que quando joga dentro de casa, dá um pouco de trabalho para a equipe do Inter, é trabalhar mais de 1.5 gols, que tem praticamente a mesma odd da vitória do Internacional. Então pense o seguinte, para o Inter vencer, ele tem que fazer no mínimo 1 gol. Então, é melhor trabalhar mais de 1.5 gols do que a vitória do Internacional. Na boa, para esse início de campeonato, é bem melhor com a odd de 1.44. O São José, que jogando dentro de casa, marca gols em quase todos os confrontos contra a equipe do Internacional, a ótima equipe do Internacional. Então, para São José e Internacional, a minha análise, mais de 1.5 gols nessa partida. E para encerrar com chave de ouro aí, a nossa terça-feira de análise, Atlético Paranaense contra a equipe do Cianorte na classificação. O Atlético Paranaense é o 6º colocado, enquanto o Cianorte é o líder da competição. Não, é o 3º colocado, é porque eu estava olhando aqui, time da casa, fora, o time é muito bem quando joga fora de casa, de 3 jogos tem 2 vitórias, nenhum empate e 1 derrota. Na classificação dentro de casa, o Atlético Paranaense de 3 jogos são 2 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Aqui na classificação geral, o Cianorte é o 3º colocado e o Atlético Paranaense é o 6º colocado. Só que o que diferencia o Cianorte do Atlético Paranaense é apenas um pontinho esse que eu acredito que deve ser superado nesse jogo. O Atlético Paranaense jogando dentro de casa para vencer a equipe do Cianorte e assumir ali a posição do Cianorte na 3ª colocação, ou a depender do resultado do Londrina até a 2ª colocação, empatando com a equipe do Operário, é uma vitória da equipe do Atlético Paranaense. Então, Atlético Paranaense e Cianorte, a minha análise, uma vitória da equipe do Atlético Paranaense, do Furacão, que vai ter um ano de 2025 aí complicado, vai jogar a Série B. Quem diria que o Atlético Paranaense iria jogar a Série B do ano de 2025? Sinceramente, eu não esperava, mas faz parte do futebol. Encerrando mais um vídeo de análise, o primeiro vídeo de análise da semana. Gratidão a você que ficou comigo aqui até o finalzinho. Não esquece de curtir esse vídeo, galera. É muito importante aí para o crescimento da nossa comunidade, beleza? Valeu, obrigado, gratidão. Amanhã tem vídeo novo no canal para vocês. Tamo junto e até a próxima. Hoje vai dar Pedro Feitosa.